Olá, meus amigos, esse é o nosso canal do YouTube. Eu sou Osés Moreira Lisboa, médico homeopata, clínico geral, há mais de 50 anos e que exerce a homeopatia há mais de 30 anos. Bem-vindos ao nosso canal. O nosso tema de hoje será como a homeopatia atua para que as pessoas tenham uma cura completa. Na maioria das vezes, as medicinas que se exercem normalmente, elas têm a função de diminuir os sintomas que as pessoas vão apresentando. Quando você sente uma dor de cabeça, você toma um analgésico. Quando você sente uma dor no estômago, uma dor tipo azia ou coisa desse tipo, você toma um antiácido, né? Quando você tem uma cólica intestinal, uma cólica uterina, você toma um medicamento contra a cólica. Então, esses são sintomas que vão surgindo variadamente nas pessoas. Quando você manifesta uma quantidade maior de espinhas no rosto, você usa medicação, pomadas, para exclusivamente resolver o problema das espinhas. Quando você tem um eczema, quando você tem uma assadura num bebê, você tem uma pomada que você usa exclusivamente para redução rápida desse sintoma da criança. Na maioria das vezes não se encara a criança, não se encara o todo. O que foi que provocou a assadura na criança? O que foi que provocou o excesso de espinhas no seu rosto? O que foi que provocou a sua dor de cabeça? O que foi que provocou a palpitação no seu coração? A maioria das vezes não se procura a causa original que tenha feito, que tenha causado aquele sintoma externo. Com os nossos alunos, a gente sempre faz uma comparação, como se fosse o painel do seu carro. Quando acende uma luzinha lá no painel do seu carro, você não pode ir lá e desligar a luz antes de você descobrir o que foi que provocou aquela lâmpada, que fez aquela lâmpada acender. Se foi a lâmpada do combustível, você não pode apagar a lâmpada, porque lá na frente o seu carro vai deixar de funcionar por falta de combustível. Se foi a luzinha do motor, do aquecimento do motor, você não pode ir lá e apagar aquela luzinha antes de você resolver o problema do resfriamento, da refrigeração do seu motor. Normalmente, essa é a causa principal das doenças não se curarem originalmente. Porque quando você toma, na sua dor de cabeça, você toma um analgésico, é como se você estivesse desligando aquela lâmpadazinha que acendeu no painel do seu carro. Quando você passa uma pomada para melhorar a situação da assadura do seu bebê, é como se você estivesse apagando a luzinha do seu painel. E era aquela luzinha do seu painel que correspondia talvez a falta de combustível, a falta de refrigeração do seu carro. E lá na frente, você vai sofrer as consequências de você não ter resolvido o problema de colocar combustível para aquela luzinha apagar. Você simplesmente foi lá e desligou a luzinha. Então, a homeopatia funciona assim. A gente vai buscar quais são as causas que provocam a manifestação dos sintomas. Quando você tem uma enxaqueca, é como se uma lampadinha lá no painel do seu carro esteja se acendendo. E aí você não procura a causa da enxaqueca, você só vai tomar o seu remédio anti-enxaqueca, né? Você vai tomar o seu Maxalt, você vai tomar uma medicação específica para a dor de cabeça. Você não vai procurar a causa da dor de cabeça. Relato para vocês o caso de um cliente que tinha dor de cabeça, tinha enxaqueca há muitos anos, há mais de 10 anos. E esse paciente me informava, a primeira coisa que eu perguntei, quando foi que começou a sua enxaqueca? Ah, doutor, foi depois de um acidente em que eu capotei o meu carro. Mas o senhor não precisa se preocupar,
porque as tomografias, as ressonâncias magnéticas, as minhas consultas com os neurologistas afirmaram que não ficou nenhuma sequela. E aí eu perguntei, e quando você hoje entra numa curva, numa velocidade maior, o que acontece? Ah, eu sou frio, as minhas mãos tremem, os meus pés ficam, sofrem. Eu sofro quando eu entro em qualquer curva. Então imagine, não houve nenhuma sequela física, mas houve a sequela psicológica desse paciente. O acidente causou um trauma físico leve que não deixou manifestações materiais, não deixou nenhuma sequela física, nenhum distúrbio no seu cérebro, nenhuma manifestação no seu cérebro. Mas psicologicamente esse paciente sofreu um trauma psicológico. E depois que a homeopatia fez o tratamento desse trauma psicológico do paciente, nunca mais ele teve nenhum tipo de manifestação de enxaqueca. Então, o problema maior que a gente vê nos tratamentos mal orientados ou nos tratamentos em que você procura ver somente aquele sintoma que aparece sem procurar a causa, é claro que esses tratamentos estão incompletos e o paciente vai continuar tendo manifestações, porque a causa original, a causa que começou aqueles sintomas, não foi investigada e não foi tratada. Então, nós gostaríamos de mostrar para vocês isso. Eu acho que a comparação do painel do carro é muito interessante, porque antes de você desligar aquela lâmpadazinha do seu carro, normalmente você vai verificar por que aquela luz acendeu. E os sintomas, todos eles são luzinhas que aparecem no painel do nosso corpo. E nós não podemos apagar essas luzinhas simplesmente tomando uma medicação para suprimir isso. Esse fato, em homeopatia, é chamado de supressão. Se você tem uma insônia resistente e você passa 3, 4, 5 anos tomando medicamento para induzir o seu sono, você não vai resolver o seu problema. A sua insônia vai permanecer crônica. Por quê? Porque quando você toma o remédio para diminuir, para induzir o seu sono, você está simplesmente apagando aquela luzinha do seu painel, que é a luzinha do sono. Por que quando foi que você começou a ter insônia? O que causou no início da sua insônia? Essa é a função básica que a gente, enquanto homeopata, investiga, e por isso é que o índice de cura da homeopatia é muito maior, porque a gente procura a causa causal, como se diz assim, a causa que iniciou todos aqueles sintomas. Quando você tem um paciente que disse que eu sempre tive enxaqueca a vida inteira, desde criança, investigue o estado gestacional dessa mãe quando estava grávida da sua paciente. Porque as manifestações que ocorrem na infância, em boa parte dela, em alguma parte delas, a maioria tem origem durante a gestação. Os traumas que a mãe passa durante a gestação se repercutem na criança logo no início, e é necessário investigar as causas para que a gente faça um tratamento completo, exitoso, um tratamento em que aquele sintoma do paciente não vai voltar novamente. Ou seja, que a sua doença não se torne crônica. Era o que eu tinha para informar a vocês hoje. Inscrevam-se no nosso canal, por favor, e se gostaram dessa nossa comunicação, compartilhem com seus amigos. Até a próxima.